Está no ar o programa Labirinto, esse jogo do ter e do ser, onde você tem a oportunidade, através de cada programa, de olhar para a sua sombra e irmos caminhando juntos a caminho da nossa luz. Exatamente, o nosso programa hoje já está um passo da luz, porque nosso assunto é o perdão. Nós vamos falar hoje sobre o perdão e o que significa o perdão nas nossas vidas. Porque todo mundo comenta, né, sobre perdão, mas você tem que perdoar, você tem que perdoar. Mas exatamente o que significa a palavra perdão? Olha aqui, eu trouxe essa informação. Perdoar significa literalmente cancelar ou remer. Significa a liberação ou cancelamento de uma obrigação e algumas vezes foi usada no sentido de perdoar, né, um débito financeiro, tá? E perdoar também pode ser perdoar e esquecer, sem você sentir dor. Já fica mais difícil, né? Significa nunca mais cobrar da pessoa perdoada a mesma dívida. Agora complicou de vez. Então vamos conversar um pouquinho sobre perdoar, que é um dos atos mais difíceis na nossa vida. Para nós que estamos estudando a espiritualidade, para nós que estamos buscando o nosso autodesenvolvimento, para nós que estamos buscando o nosso autocrescimento, todos nós sabemos que trazemos uma missão de vida, e dentro desta missão de vida da qual nós trazemos, com certeza o perdão é um desses itens que nós trazemos para superar. Nós temos uma expectativa muito grande em relação às pessoas. Inevitavelmente, nós vamos nos magoar, nós vamos nos ressentir, muitas vezes, com a atitude das pessoas. E isso vai nos causando um ressentimento interior, uma raiva, uma mágoa, uma decepção, onde começa a existir a necessidade de nós nos liberarmos desses sentimentos. Olha só, como é que nós podemos nos liberar desses sentimentos? Através do ato de perdoar. E não é uma coisa muito fácil na nossa vida. Eu vou estar ilustrando aqui com uma história, eu vou contar a história aqui de dois irmãos, e aí a gente vai estar falando como nós podemos nos liberar em relação a esses sentimentos e a esses ressentimentos e mágoas que ficam aí dentro de nós, de uma certa forma, bloqueando o nosso desenvolvimento espiritual. Porque a ausência do perdão é justamente um bloqueio espiritual que nós colocamos na nossa vida. Então, vou contar a história de dois irmãos que eles eram muito amigos desde a infância. Eles tinham uma amizade tão grande que eles resolveram comprar terras, fazendas, um ao lado do outro. E passaram-se aí muitos anos nesta grande amizade de dois irmãos e num belo dia eles acabaram tendo uma discussão. E essa discussão foi se falando um monte de coisa, um monte de ressentimento que um tinha do outro, e foi se falando, até que eles romperam definitivamente a amizade entre eles. Olha só que coisa interessante. Depois de 50 anos, eles eram vizinhos uns dos outros ali, tinham as fazendas, tinham as famílias. E aí, eles romperam definitivamente a amizade entre eles. Um disse tudo o que queria para o outro se sentiu extremamente magoado em relação a tudo que o irmão havia dito a ele. E não se falaram mais. E um belo dia,
na fazenda de um desses irmãos, chega uma pessoa, um senhor já de idade, com barbas, né? Demonstrando que ele tinha ali uma certa sabedoria. Mas chegou ali com uma caixa de ferramentas e disse para o rapaz: olha, eu sou um carpinteiro, eu vim aqui dizer para você se você tem alguns serviços que eu possa estar fazendo aqui nas suas terras, na sua fazenda. Eu faço qualquer tipo de trabalho de carpintaria. E esse rapaz disse a ele: olha, realmente você chegou num bom momento, eu preciso que você faça uma parede, um muro muito grande aqui neste local. Levou essa pessoa até aquele local, onde antigamente era um gramado muito verde, mas o seu irmão havia desviado o percurso do riacho que passava e aquilo ali ficou, de uma certa forma, seco e sem estar com aquela grama verde que antes existia. E ele pediu para que esse senhor pudesse estar fazendo um muro bem alto ali, para que ele não pudesse mais ver o outro lado daquele riacho e nem a fazenda do irmão, porque ele nunca mais, durante a sua vida, queria ver a cara do irmão dele. O senhor ouviu o pedido dele e disse: tudo bem, eu vou construir esse muro para você. E o rapaz saiu e foi para a cidade fazer todas as suas atividades, passou todo o tempo fora e aquele senhor ficou ali fazendo aquela construção que ele pedia. Na volta, quando esse rapaz chegou e olhou, ele ficou ensandecido, enfurecido. Por quê? Porque aquele senhor, ele tinha feito uma obra de arte, só que ele não tinha construído um muro, ele tinha construído uma ponte sobre aquele riacho que o irmão tinha desviado. Exatamente. E quando ele foi começar a falar um monte para aquele senhor, o irmão dele atravessa aquela ponte e chega e o abraça e diz assim: meu querido irmão, muito obrigado por você ter construído esta ponte. Depois de tudo que eu falei para você, você teve a coragem de construir esta ponte para mim? Realmente eu te amo muito e eu quero que nós possamos estar reatando toda a nossa amizade. Exatamente. E aí, aquele senhor, ouvindo o relato do outro irmão, pegou a sua caixa de ferramentas e começou a colocar todas as suas ferramentas de volta ali. E o rapaz chegou para ele e disse assim: onde você vai? Eu vou precisar de você aqui, eu tenho muito mais trabalho aqui na minha fazenda para ele fazer. Ele falou: olha, o trabalho que eu tinha que fazer aqui, eu já fiz, tá? Agora eu vou para outros locais porque eu preciso ainda construir muitas pontes. Nós contamos aí essa história para que nós pudéssemos ilustrar o que significa realmente o perdão na nossa vida. É uma história extremamente simples dessa ponte que foi construída depois da inimizade desses irmãos, onde a mágoa, o ressentimento prevaleceu sobre o amor que eles tinham um pelo outro. Será que isso acontece na nossa vida também? Acontece muito, né? Muitas vezes nós acabamos nos magoando justamente com aquelas pessoas as quais nós amamos, e nós amamos muito essas pessoas. Mas a traição, as más palavras, muitas vezes, que nós temos uns com os outros, acabam criando esta inimizade e acaba criando esta ferida no nosso coração e que nos bloqueia espiritualmente. Porque enquanto você não tem a prática do perdão na sua vida, muita coisa vai ficar emperrada na sua vida. Primeiro, porque você não se libera. O perdão é uma liberação. Ou melhor, o perdão é uma libertação, onde você se liberta desses sentimentos que você está nutrindo,
de mágoa, de ressentimento, de ódio, de raiva. Afinal de contas, o sentimento, ele é seu, não é do outro. Nós ficamos desejando o mal para o outro, vamos nutrindo este veneno dentro de nós, esperando que o outro morra. Mas não é bem assim que vai acontecer, não. Então, o perdão é uma libertação e nós precisamos praticar, porque existem vários tipos de perdão, né? Então, não é aquele perdão onde toda vez você vai perdoando a pessoa, toda vez você vai perdoando a pessoa, então você pode dizer para você, eu não tenho como perdoar, porque eu não sou hipócrita. Se eu perdoar esta pessoa, eu vou estar mentindo para mim mesmo. Então, eu quero dizer para você que você pode praticar o perdão. O perdão é uma prática que nós temos que ter na nossa vida. Por quê? Ele não estabelece um relacionamento com o outro. Você não precisa estabelecer um relacionamento com o outro. Você pode estar perdoando o outro, liberando o outro da sua vida. Afinal de contas, enquanto você não perdoa, você dá mais importância para o outro sobre o que ele pensa sobre você. Então, você está libertando você está se tornando a pessoa mais importante para a sua vida. Olha só. Então, quando você compreende isso, você vai estar se libertando e vai estar liberando o outro da sua vida, e isso não significa que você tenha que estabelecer um relacionamento com esta pessoa. Vai em paz, vai com Deus e acabou. Ela se neutraliza na sua vida. E outras vezes, existem tipos de perdão onde você tem que estar convivendo com a pessoa. No caso de uma traição, onde um casal, marido e mulher, você ama aquela pessoa, você quer perdoar aquela pessoa, então este perdão é um perdão estabelecido entre os dois, onde você vai recuperar a confiança com o outro, porque não adianta você perdoar e ficar cobrando ou então estar jogando na cara do outro toda semana aquilo que você perdoou. Isso não é perdão, minha gente. Então, perceba que existem vários tipos de perdão, tá? Então, veja qual que neste momento você pode começar a praticar. Mesmo Jesus no seu evangelho, ele nos coloca, quando Pedro o questiona, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? E o que Jesus responde para Pedro? Ele diz que não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, isso dá uma boa conta, né, minha gente? Dá uma boa conta aí de perdão. E o perdão consciente é o mais importante que nós podemos fazer. Por quê? Nós temos que nos conscientizar, Nós temos que pensar a respeito do perdão. Por que você pode estar perdoando aquela pessoa? Primeiro, que aquela pessoa não pensa como você. Segundo, que aquela pessoa não está no mesmo grau de evolução que você. Terceiro, que aquela pessoa, a intensidade do sentimento dela, das emoções dela, a visão dela em relação à vida é completamente diferente da sua. Então, como que a pessoa tem que agir? Tem que agir de acordo com a maneira como você pensa e como você sente? Ninguém tem uma bola de cristal para imaginar. Então, nós precisamos nos flexibilizar, porque o perdão, ele é salutar. O perdão, ele faz bem para a saúde. O perdão, ele faz bem para o nosso coração. O batimento cardíaco, ele dá uma diminuída, a pressão arterial, ela baixa, o nosso estresse também começa a ficar em limites, ali aceitáveis do nosso cortisol. Tudo isso, fisicamente, nós também sentimos. Isso é comprovado, tá? Dentro da ciência, isso é comprovado dentro da medicina, que o perdão, ele é extremamente bom para a nossa saúde. Ele tem um efeito sobre o nosso corpo físico e principalmente
sobre o nosso. Olá, estamos de volta com o programa Labirinto. Esse jogo do ter e do ser, onde nós estamos saindo da nossa sombra, saindo da nossa escuridão, para estarmos entrando em contato aí com a nossa luz, a caminho desta luz, onde nós vamos também olhando para aquilo que nos falta, nós vamos percebendo aquilo que nos machuca, aquilo que nos magoa, e vamos também percebendo já as qualidades que nós vamos desenvolvendo. Afinal de contas, nós somos espíritos eternos. Olha só. E pense aí um pouquinho. Você vai ficar eternamente com você. Então é muito importante que nós possamos estar fazendo as pazes conosco mesmo, porque nós vamos estar eternamente conosco mesmo. As pessoas são passageiras na nossa vida, né? As pessoas vêm, as pessoas vão, nós vamos de uma encarnação a outra, convivendo com espíritos que são afins, com espíritos aos quais nós temos dificuldades para nos relacionar e vamos superando esses relacionamentos através desses laços que nós vamos trazendo com esses espíritos para estar vivendo na encarnação, mas com você, o relacionamento é eterno. E como é que você se relaciona com você? De que forma você se relaciona com você? Como é o seu diálogo interno? Como é que você se julga, se exige? E o quanto você julga o outro e o quanto você exige dos outros, né? O perdão é algo fácil de acontecer na sua vida? Nós temos uma frase aqui que ela é muito importante, ela tem um significado muito profundo. O perdão cai como chuva suave do céu na terra. É 2 vezes abençoado. Abençoa quem dá e quem o recebe. Porque é muito bom quando nós conseguimos perdoar alguma situação que aconteceu na nossa vida. É muito bom quando nós conseguimos perdoar alguma pessoa e esquecer o que aquela pessoa nos fez, nos magoou. Mas a sensação que nós temos no nosso coração é muito boa, é uma leveza, é saúde para a nossa alma, a prática do perdão. E às vezes existem pessoas que se magoam, mesmo na adolescência, ou entrando numa fase adulta, ou em algum momento da sua vida. Você se magoa com o outro e você não dá este perdão durante toda a sua vida. É uma inflexibilidade e isso cria uma ferida emocional dentro de você. Isso cria um nó energético, onde você atinge até o seu perispírito. Levando isso, no seu desencarne, você leva esta marca no seu perispírito. E muitas vezes, esta marca energética que nós deixamos no nosso campo energético se transforma em doenças, se transforma em tumores, se transforma em câncer na nossa vida, minha gente. A falta do perdão é extremamente doentio na nossa vida. Nós acabamos adoecendo pela falta da prática do perdão. E é uma atitude que só você pode ter com você. Nós podemos estar falando aqui para você, nós podemos estar dando exemplo para você, mas você que está nos ouvindo hoje, perceba, reflita, olhe para alguma situação na sua vida que necessite de perdão. Eu acredito que todos nós temos. Eu passei por uma experiência pessoal em relação a esta falta de perdão. Durante muito tempo na minha vida, é como se existisse algo doentio dentro de mim. E quando eu percebi que o perdão, na realidade,
por mais que eu tivesse que oferecer para o outro, verdadeiramente eu tinha que oferecer primeiro o perdão para mim mesma. Porque enquanto eu não me perdoei, eu não pude perdoar o outro. Quando eu me perdoei pelo que eu tinha feito a mim, então tudo se transforma na nossa vida. Energeticamente, os caminhos se abrem na nossa vida. Você sabia disso? Preste atenção para aquilo que está parado na sua vida, para aquela energia que está estagnada na sua vida, para tudo aquilo que não dá certo na sua vida. Está faltando perdão. Preste atenção. Você precisa liberar, você precisa se libertar espiritualmente dessas amarras amargas que existem dentro de nós. E eu tenho certeza que o sol vai voltar a brilhar na sua vida. É um convite muito especial, a prática do perdão. Muitas vezes o perdão que nós oferecemos, ele sai meio tortinho assim, sabe? Você diz que você quer perdoar, mas você nunca mais quer ver a pessoa na sua frente, esse tipo de perdão. Mas aos poucos você vai nesta prática, você vai abrindo o seu coração, você vai libertando esses sentimentos que ficam amarrados dentro de você, tá? Então, é um convite, a prática do perdão, a prática do Evangelho todos os dias na sua vida, aquelas instruções que Jesus já nos deixou. Perdoar infinitamente, quantas vezes forem necessárias. Todo final de programa eu gosto de deixar uma pergunta para você estar escolhendo uma alternativa. Nos nossos últimos programas nós vamos estar falando, né, sobre tipos de personalidade aos quais você pode estar se identificando de acordo com a resposta que você escolheu para você. Então, veja só, a nossa pergunta de hoje é a seguinte: você se considera, escolha uma das alternativas, é só uma alternativa que você escolhe, tá? Você se considera moralista perfeccionista, generoso possessivo, consciente da própria imagem, motivador, expressivo, dramático, temperamental, perceptivo, inovador, isolado, encantador, responsável, ansioso, espontâneo, versátil, dispersivo, autoconfiante, decidido, provocador, discreto, receptível, agradável, tranquilizador. Então você escolhe um desses itens e nós depois vamos estar dando um retorno para você. Então o nosso programa está chegando ao fim. Foi muito bom estar com você falando sobre o perdão, que é uma energia muito gostosa que a gente entra. E eu vou estar convidando você para o nosso próximo programa. Nós vamos estar falando sobre justiça divina. Vou estar contando algumas histórias do Chico aí, muito gostosas. Eu aguardo você no nosso próximo programa Labirinto. Até lá!